E o dirigente do clube veio perguntar para mim onde é que estava, né, o homem que cuidava do clube. Eu falei, o homem aqui sou eu, prazer, Luísa. Gente, mas eu mesma coloco lá no Instagram, nas minhas redes sociais, eu gosto de auto-intitular vice-presidente. Futebol é um meio muito ingrato. É diferente você ser um torcedor do clube, ter a pessoa que trabalha lá, que contrata, que bota o dinheiro e tal. Tem clube que banca salários de 50 mil para jogador e tem clube que banca 3. Bem-vindo, amigo assinante! Eu sou a Mauri Nunes e a gente está começando agora mais uma arquibancada aqui no Band Esporte. E hoje eu estou com uma convidada super especial. Ela que é presidente, vice-presidente do Brasiliense Futebol Clube com apenas 24 anos. Aqui comigo desse lado, ó, Luísa Estevão. Tudo bem, Luísa? Tudo bom. Muito obrigada, né, pelo convite. Muito feliz de estar aqui, podendo participar aqui com vocês. Luísa, você já começou dando uma risada aí. Por que você deu essa risada? Você falou que é mais nova? O presidente, vice-presidente, foi alguma coisa que eu falei? Não, eu ri primeiro porque eu acho engraçado quando o pessoal fala, ela é uma presidente muito nova, com 24 anos e tal. Só que eu tô na dirigência do clube tem 5 anos, né? Então eu entrei com 19. Era muito pior. Assim, o pessoal falava nova e tal. Com 19 era mais ainda, né? E eu ri também porque você falou presidente, vice-presidente, eu dei uma risada. É porque no seu status está lá vice-presidente, né? No Instagram está lá vice-presidente. Então não sabia se era presidente, mas as entrevistas que eu vi é que você realmente comanda o futebol do clube, né? Então, a história por trás disso é que no papel, né, tecnicamente, eu sou presidente do clube. Há um bom tempo eu comecei como dirigente quando eu entrei, né, como diretora de futebol. E aí, uns 2 anos atrás, eu peguei aqui o cargo de presidente. Mas eu mesma coloco lá no Instagram, nas minhas redes sociais, eu gosto de auto-intitular vice-presidente, porque, bom, o fundador do clube, né, como muitos sabem ou não sabem, enfim, foi o meu pai no ano de 2000. Então, para mim, quem vai sempre preencher aquela cadeira ali da presidência é ele. Então, eu gosto de falar que eu sou vice-presidente por isso. Legal, legal. Você sabe que eu entrevistei o Iago França, que é o presidente mais novo em exercício do futebol, né, do Confiança, de 24 anos. Ele que também assumiu depois que o pai dele acabou falecendo e tal. Mas ele também começou muito novo. E ele começou com 18, 19 anos, a mesma trajetória. Mas no seu caso, ainda tem um fator diferente pelo fato de você ser mulher. Uma mulher trabalhando no futebol. Né, que a gente sabe que ainda existe o preconceito. Você já sofreu algum tipo de preconceito ou já teve alguma história engraçada? Eu li uma entrevista sua que você chegou num jogo e aí falaram, cadê o homem do clube? Aí você falou, o homem aqui sou eu. Foi algo assim? Foi. Acontece assim, né? Essa história, por exemplo, eu acho engraçada, eu nem julgo como preconceito, né? Porque o que acontece é uma coisa realmente muito incomum uma mulher estar à frente do clube. Né? Então eu não julguei isso como é preconceito, é porque o mais normal é ter um homem à frente do clube. Depois ele perguntou, na verdade não foi um jogo, né? Foi um time de fora que veio treinar no nosso CT. E o dirigente do clube veio perguntar para mim onde é que estava o homem, né? O homem que cuidava do clube. Eu falei, o homem aqui sou eu, prazer, Luísa. Aí todo mundo riu bastante, ele pediu desculpas, mas não chegou a ser grosseiro, nada não. Assim, inclusive nós somos amigos hoje. Não vou falar tudo que eu acho que não vem ao caso. Mas por parte, assim, dentro do meu próprio clube, sabe, de todos os anos que eu tô aqui. Por que acontece? Eu tô na gerência há 5 anos, mas eu cresci com o clube, né? Eu nasci, eu fiz 3, 4 anos e o meu pai fundou o clube, eu cresci nos braços dele, indo pra dentro do vestiário, indo pros jogos com meus irmãos, com a minha mãe. Então esse clube faz parte da minha história, assim. Então, como eu já cresci muito nesse meio, o pessoal me respeita bastante dentro do clube e, assim, com quem eu trabalho, com quem eu já trabalhei, com quem já passou aqui, eu posso dizer assim, com tranquilidade, que eu nunca sofri nenhum preconceito, nunca sofri nada assim, por ser mulher, por ser nova, nada disso. O pessoal aqui do clube realmente me respeita bastante. Agora, o mesmo eu não posso dizer, claro, para outras gerências, né, pessoas de fora do clube, isso aconteceu e acontece bastante. Sim, com certeza. Mas eu acho interessante o fato não só de você hoje ser a comandante do futebol do clube, né, responsável pelo futebol do clube, mas o fato do Brasiliense ser um clube muito novo. Né? Eu estava lendo a história do Brasiliense e foi uma ascensão meteórica no início, né? Acho que o clube tem exatamente 21 anos, 21 anos, né? 20 anos. E 20 anos. E o clube, no início, teve, assim, logo em 2002, se eu não estou enganado, chegou à final da Copa do Brasil, perdeu para o Corinthians,
mas teve já um time com vários jogadores. Perdeu pro Corinthians e perdeu pra arbitragem, né? Mas nesse jogo. Mas e além disso, vou fazer um parênteses aqui também, que eu lembrei de uma outra entrevista sua. Você também, uma entrevista mais polêmica, que você já foi condenado a pagar, se eu não me engano, foi um valor, por ter criticado o juiz de um jogo do Brasiliense. Fui, mas aí eu recorri e eu ganhei uma passada do processo. mas foi assim, foi algum fato dele de não ter favorecido o clube, ou erro de arbitragem, e você estava com muita emoção ali, xingou? O que aconteceu foi ano passado, nós tínhamos um jogo contra o Paysandu pela Copa do Brasil. Isso eu acho que o Paysandu não tem nada a ver com essa história, né? Claro, o time deles mereceu levar a classificação. Mas nós tivemos um jogo aqui em Brasília e a Copa do Brasil para mim, assim, é a competição brasileira que eu mais gosto de assistir, a Copa do Brasil, que tem time de todo lugar, eu acho muito legal. E o que aconteceu foi, a gente disputou a primeira fase, e a primeira fase é sempre muito difícil para o clube que é menor ranqueado na federação, né? Porque perde pelo empate na primeira fase. Então foi isso que aconteceu, a gente empatou o jogo, só que o que acontece? A gente teve um gol aos 48 do segundo tempo, um negócio assim, que foi anulado pelo quarto árbitro, que não estava no lance, e ele chegou assim, tinha passado já 1 minuto que o árbitro tinha validado o gol, o Bandeira correu para o meio, e o quarto árbitro, que é daqui de Brasília, ele correu para o meio do campo, anulou o gol, bateu no peito e falou que era ele mesmo que ia anular. Aí o que acontece? A gente terminou o jogo, claro, muito chateada. Além de dirigente do clube, eu cresci com o clube, então eu sou uma torcedora também. Eu não tenho nenhum problema de falar disso, e claro, eu fico nervosa, enfim. Mas quando nós descemos para o vestiário, foi pego, né, um áudio ali da cabine de arbitragem com esse mesmo quarto árbitro comemorando a derrota do Brasiliense. Então gerou muita polêmica, saíram matérias, enfim, aí foi no decorrer disso aí que eu queria ser processada, mas não deu efeito, assim, o processo está já há 1 ano na justiça, mas semana passada foi resolvido. A esse ponto, assim, eu já nem me importo mais tanto com isso, porque já passou, né, deixa isso no passado, a gente consegue seguir para outras coisas, senão se eu ficar só pensando nisso, no que podia ter sido, tal, o que aconteceu lá atrás, eu não ia ter trabalhado para chegar onde a gente chegou esse ano. Com certeza, né? Bola para frente. Eu achei bem estranha a situação, porque ele era quarto árbitro, não tinha VAR, né? Ele não era responsável do VAR que chamou o juiz, ele simplesmente entrou em campo, né? Então, no mínimo, gera estranheza, gera dúvida, né? Mas, enfim, bola para frente, vida que segue, né? E aí, o que eu acho mais interessante de tudo isso é essa ascensão meteórica do Brasiliense no início. É um clube jovem, e eu queria entender por que o clube deu uma caída, né? A gente pode dizer assim, porque chegou tão rápido numa Série A e depois, hoje, na Série D, né? E está tentando subir. Por que você acha que teve esse início tão meteórico e, de repente, deu uma estabilizada assim nas séries mais baixas do futebol brasileiro? Bom, o Brasiliense começou quase como um projeto assim de paixão, sabe? O meu pai é um cara que é apaixonado pelo futebol. Ser presidente de um clube era assim o sonho dele de quando ele era criança, sabe? Então assim foi um sonho para ele conseguir ter a ascensão do Brasiliense que teve na época, né? Então foi assim, eu acho que, não sei se foi a ascensão mais rápida de um clube para a Série A da história, talvez tenha sido, não cheguei a pesquisar, porque eu sei que o Cuiabá também tem 20 anos, chegou a Série A esse ano depois de 20 anos, mas o Brasiliense chegou com 5. Que o Brasiliense em 2000 foi campeão da segunda divisão candanga, em 2001 foi campeão da primeira, e aí subiu assim direto da Série C para B para A de uma vez. Na época não tinha Série D. E na época também, quando nós disputamos a Copa do Brasil, era ainda aquela época que os clubes da Libertadores não disputavam a Copa do Brasil, né? Era só os clubes que não disputavam. Deixa eu arrumar meu microfone aqui. E aí, eu acho que assim, tem alguns fatores, né? Primeiro que o Brasiliense, o meu pai, ele desde criança acompanha muito futebol, e como esse era um sonho dele, ele é um cara que entende muito de futebol. Ele não é um presidente em que ele foi só administrativo, é só para contratar, só para patrocinar, para botar dinheiro no clube. Ele é o cara que entende de futebol. Então eu acho que não é uma coincidência que o Brasiliense lá atrás chegou onde chegou, né? Tanto é que pegou surpresa muita gente, especialmente lá em 2002, quando foi para essa final da Copa do Brasil. Imagina se a gente tivesse ganhado aquele jogo,
o Brasiliense teria 2 anos de existência e teria ido disputar Libertadores. Isso é inédito. Então, Sim. assim, é uma coisa que para mim, eu tenho fotos, assim, nesses jogos, eu pequena, tem muitos jogadores, por exemplo, o Brasiliense já teve muita comissão que foi jogador e lembro de mim, assim, com 2, 3, 4 anos indo para jogos do Brasiliense. E eu acho que nessa época, eu não vou dizer que também era mais fácil, né? Porque não era, mas o regulamento era bem diferente, tanto na Copa do Brasil quanto as divisões nacionais. É uma pena que o Brasiliense teve essa queda, porque o meu pai, claro, a história da minha família, a história do meu pai não é desconhecida aqui em Brasília, não é desconhecida no Brasil. E ele, infelizmente, não conseguiu também, no meio dos processos dele, no meio da situação que a minha família estava, dar o tanto de foco que ele queria dar ao Brasiliense nesses últimos anos. Eu acho que boa parte da razão pelo que o Brasiliense caiu assim, foi por isso. Eu assumi o time foi em 2016 para 2017 a temporada, né? Eu tinha 19 para 20 anos. E você também era muito nova, né? Eu acho que talvez já tinha até um desejo assim seu de assumir, mas com Sempre 14, teve. 15, 16 anos. Eu acho que nessa questão não entra tanto a idade da pessoa, eu acho que entra o tempo de experiência, né? Eu tenho 24 Sim, anos, eu tenho 5 anos de gerência do Brasiliense, mas na verdade eu tenho 20 anos de Brasiliense, né? Eu vivo isso sim. daqui. Então, quando eu assumi o Brasiliense foi quando eu acho que virou a chave de a gente vai voltar a investir tanto dinheiro, mas também o nosso tempo no Brasiliense. Então, eu tenho 5 anos na gerência, desde então são 5 finais do Campeonato que a gente disputou. Foram assim, depois de uma seca, eu acho que de 5, 6 anos sem chegar a uma final do Campeonato, sem disputar uma divisão nacional. E assim, hoje em dia, né, a Série D, como a gente já até falou anteriormente, né, a Série D tem 68 times, é um negócio de tem muita qualidade também, então são 70 times brigando por 4 vagas para subir, não é uma coisa fácil de fazer. Infelizmente, o futebol não é só ter o melhor elenco, né? Futebol tem dia, tem sorte, tem um monte de coisa também que influencia ali no meio, né? E é isso que Certeza. faz o jogo bom, é isso que faz uma coisa boa de assistir, né? As famosas zebras, Sim. enfim. Mas eu acho que assim, essa ascensão meteórica do Brasiliense tanto foi uma sorte da época, claro, quanto foi assim uma gerência absurda, uma inteligência fenomenal, um time, né, maravilhoso. A gente tinha ali o Wellington Dias, que foi assim, eu adorava ele quando eu era criança, né? Então assim, eu lembro muito bem dele, tenho um bom contato com ele até hoje. Temos algumas personagens do Brasiliense. Eu acho que desde então, como o Brasiliense era um time desconhecido, às vezes o tanto de gente que não prestava atenção no Brasiliense ajudava um pouco, né? Hoje o pessoal Sim. já conhece mais, assim, eu acho que eles têm, quando você entra, às vezes menosprezando um time, não respeitando o adversário, a zebra vem. Né? Hoje em dia Sim. o Brasiliense é muito respeitado, eu acho que isso também influencia bastante. Sim, exatamente. E um detalhe também sobre a história do Brasiliense, né? Eu vi também uma entrevista que você chegou a se fantasiar do mascote, que é o jacaré do Brasiliense. Eu vi até essa foto, achei muito legal. Você sabe que, fazendo um parênteses aqui rapidinho, eu já passei por isso também. Eu joguei nos Estados Unidos durante um tempo e teve um jogo que eu estava suspenso e o mascote faltou. E eu falei, posso ir de mascote? O treinador olhou para mim e falou assim, que isso, Maurício, você tá doido? Eu falei, pô, ninguém vai ver que sou eu e tal. E aí você faz um monte de coisa que ninguém percebe que é você, eu dava cambalhota, até a cabeça caía, eu botava. Mas você também se vestiu, né, do mascote do clube, e eu achei super legal isso. Por que aconteceu essa situação? Então, aqui em Brasília, tinha acontecido alguma coisa, eu não lembro se esse regulamento ainda vale ou não, porque como a gente está em pandemia, não tem torcida, muito menos mascote, né, no momento. Então, eu não sei se já levantaram essa regra ou não, mas por um tempo não podia entrar o mascote em campo. Eu não sei por que isso aconteceu aqui, não lembro, vamos dizer, não lembro qual foi a treta, não fui eu, mas eu lembro que estava com isso. Aí teve um dia que eu perguntei, onde é que estava para fazer mascote? Porque estava muito tempo sem usar e tal. E aí eu fui olhar e a minha ideia era aí que eu olhei no regulamento e o que acontece? Não podia entrar em campo o mascote, mas podia ficar na arquibancada. Aí eu pensei, eu tenho um contato bom assim com torcedores, enfim, nas redes sociais, e aí eles pediam muito a foto do mascote. Né? Nosso mascote chama Escovão, inclusive. Escovão ou jacaré. E aí eu pensei, eu vou vestir essa roupa e eu vou lá assistir o jogo da arquibancada com a torcida. E aí no final do jogo eu vou tirar a máscara, cumprimentar todo mundo e tal. Só que aí acho que foi bem na semana seguinte, foi proibido torcer no estádio, paralisou o campeonato por causa da pandemia. E aí eu falei, que pena, porque isso seria uma coisa muito legal para fazer. E aí eu resolvi vestir ela no CT mesmo, que há muito tempo não tinha curta do CT, do Brasiliense, é uma estrutura muito boa, é a melhor estrutura que tem aqui em Brasília de CT.
E aí eu resolvi fazer uma volta pelo CT com a roupa do jacaré. E aí sei lá, virou, estourou o vídeo, saiu tudo quanto é matéria, enfim. E Luiz, eu tenho uma pergunta também que eu achei muito interessante. Você tem 5 irmãos, né? Eu São tenho 5 isso? irmãos. E você é a única que está no futebol? Você decidiu ir para o futebol? Você tem irmão e irmã, né? Eu tenho 2 irmãos e 3 irmãs. São todos mais velhos que eu. Todos eles gostam um certo tanto assim de futebol. Mentira, metade. Metade gosta de futebol, assim. Mas eu acho que o que pesa também nisso, na verdade, assim, acontece também as circunstâncias da vida, né? Os meus irmãos são todos mais velhos que eu, e na hora que eu acho que chegou um ponto que meu pai não conseguia mais ser a principal figura do brasiliense, eu acho que eles estão também muito envolvidos com outras partes das vidas deles, né? Então eu Sim. não sei se daria tempo eles dedicarem para o brasiliense também, a gente entraria no mesmo problema, né? Mas o que acontece eu tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã, que gostam muito de futebol, gostam do Brasiliense, acompanham todos os jogos. Teve uma vez, inclusive, que a gente estava na final da Copa Verde agora, no finalzinho de fevereiro, né, começo de março, e a minha irmã é cabeça da empresa aqui, da imobiliária. E ela parou tudo, falou para todos os funcionários parem de trabalhar, ligou a televisão que falou: o Brasiliense está na disputa de pênaltis na final da Copa Verde, a gente vai todo mundo assistir, desliguem os telefones. E aí ela ligou a televisão lá e a empresa inteira assistindo a disputa de pênaltis do Brasiliense contra o Remo, né? Mas eles Legal, gostam legal. muito. O que pesa, os dois já me falaram isso também, que o que pesou para eles não tomarem a frente disso é que futebol é um meio muito ingrato, né? Eu falo isso muito porque temos muito, por exemplo, muitos talentos aí pelo Brasil, pelo mundo dos estados que não conseguem chegar. Nós temos também aquilo que eu falei, né? O futebol, você pode montar o melhor elenco, pode ter o time com mais investimento e simplesmente não foi seu dia, você perdeu numa disputa de pênaltis e não É teve justiça. diferente de um simples negócio, né? Que se você fizer tudo certinho no Exatamente. negócio, a sua chance de dar certo é muito grande. No futebol, se você fizer tudo certinho, você ainda tem chance de não dar certo, né? Sim. E isso é muito difícil de lidar, sabe? Eu defendo até hoje, para mim, é a coisa mais difícil que tem, é essa incerteza que o futebol traz, né? E eu acho que é isso também que eles já me falaram que pesava para eles. Chegou uma época também que meu irmão nem aguentava mais ir para jogo do Brasiliense, porque ele É. ficava muito angustiado. Porque é Mas diferente todos, de mas você ser todos um torcedor do gostam, clube. Gosto mas muito. todos gostam e apoiam você, né? Sim. É diferente você ser um torcedor do clube, né? E ser a pessoa que trabalha lá, que contrata, que bota o dinheiro e tal, e mesmo assim, às vezes, não via o esperado, né? Eu acho que chega a ser bem mais difícil. Sim, e em relação ao regulamento hoje da Série D, para a gente deixar claro, eu cheguei a ver que você comentou sobre isso recentemente, são 68 clubes, eu acho que a divisão mais difícil do Campeonato Brasileiro, divisão profissional, né? Como funciona exatamente o regulamento? Como que você ganha a vaga para a Série D, para o pessoal que não sabe? E qual é a intenção do Brasiliense? Qual é a meta do Brasiliense agora para a partir de 2021 e talvez nos próximos 5 anos? Bom, a Série D era uma incógnita para o Brasiliense até 4 anos atrás, quando nós entramos, né? Porque 4 anos atrás, que foi a primeira vez que entramos, porque quando a gente subiu da primeira vez, nem tinha Série D. Então, quanto mais time começa a aparecer, né, mais divisões vão sendo criadas. Agora a CBF, por exemplo, acabou de criar a terceira divisão do futebol feminino. Eu acho que na Alemanha deve ter outras 12 divisões, enfim. A Série D, ela funciona de uma forma bem diferente das séries A, B e C, que cada uma tem 20 times, pontos corridos, 4 têm o acesso para a divisão acima e 4 caem para a divisão abaixo. E aí ficam ali uns 12 times no meio, né, que ficam estabilizados nessa questão. A Série D são 68 times, ela não tem essa estabilidade no meio, assim, ou se você não subir para uma divisão para a Série C, você fica sem divisão. Então não tem aquela, você está na Série D, mas se você não subir, você continua na Série D. São 68 clubes, 4 sobem para C e o resto volta a... Cada estado tem um critério diferente, não diferente, tem o seu critério para poder conseguir conquistar a vaga para a divisão nacional, né? No DF, até uns 2 anos atrás, quando eram só 64 clubes, eram 2 vagas para subir para a Série D. Então é o campeão e o vice-campeão do campeonato. Agora subiu o número de clubes para 68, que aí o DF ficou com 1,5 vagas, ou seja, o campeão entra direto para a Série D
E o campeão tem que disputar uma fase preliminar, que é essa pré-Série D, que são 8 clubes disputando por 8 vagas no mata-mata de 2 jogos, né? Que é o que o Brasiliense vai disputar esse ano. E disputou ano passado. Coincidentemente, ano que vem vai voltar para 64 clubes na Série D. Ou seja, não vai ter mais a pré. E esse ano o Brasiliense foi campeão. Ou seja, a gente mas então deixa eu só ver se eu entendi. Então aumentou o número de clubes e diminuiu o número de vagas? Não, aumentou o número de clubes uns 2 anos atrás e foi criada a pré-Série D. Agora diminuiu de novo o número de clubes para ano que vem, não vai ter mais a pré-Série D, que por coincidência é o ano que o Brasiliense não precisaria disputar a pré. Eu tô vendo isso, tá, o CBF? Brincadeira, eu sei, obviamente não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas as coincidências são engraçadas, né? Justamente falando que a gente não precisa, não vai ter mais. E o início da competição é mais regional, né? E aí, conforme você vai ganhando, você vai competindo com outros clubes. Né? Sim. Outra coisa que é diferente, né? Como eu falei, a Série D não é pontos corridos. Então, todo ano muda um pouco o regulamento, mas a primeira fase é uma fase de grupos. Então, são 8 clubes e um grupo que é por região, mas depende de quais clubes se classificam no ano. Ano passado a gente estava na região que era DF, Bahia e Mato Grosso. Aí esse ano a gente pegou Goiás e Rondônia, Roraima, um clube de Roraima. Não, só Rondônia. Goiânia, Rondônia e Mato Grosso. Então, eu acho que a CBF tenta aproximar, né, para diminuir talvez os custos, mas depende de quem vai se classificar, né? Então, exatamente. Eu acho que é por isso essa demora do calendário. E é só para a gente ir no tempo também, qual é a meta do Brasiliense assim, nos próximos 5 anos, mais ou menos? Então, eu penso nos próximos 5 anos, mas também eu preciso pensar ano a ano, né? Não adianta eu pensar no Brasiliense na Série A daqui a 5 anos se a gente não subir a Série D esse ano. Então, claro que primeiro o planejamento vem que a gente precisa subir para a Série D. O Brasiliense já foi campeão nacional da Série B, já foi campeão da Série C. Falta a gente ser campeão da Série D, né? Um troféu que nós não temos. Agora, a Série D, ela com 32 times já entra no mata-mata. Eu acho um pouco ruim isso, porque uma divisão de acesso, eu acho que mata-mata não é a melhor forma de ver realmente quais são os melhores times daquela divisão, né, para subir. Mas, assim, com uma divisão com 68 clubes, eu acho que realmente é o jeito de se fazer. Né? Seria a melhor solução. Você não acha, só para a gente finalizar esse assunto, que talvez em algum momento a CBF tenha que criar a Série E profissionalmente e dividir a Série D e E, ou você acha que isso é inviável? Olha, eu acho que talvez seja uma boa solução. Eu, assim, nunca fui executiva dessa parte, então eu acho meio injusto eu ter uma opinião sobre isso, sabe? Mas é o seguinte, assim, eu acho que seria mais equilibrado ser criado uma Série E, mas aí, um clube chegar da Série E para a Série A, já fica ainda mais difícil do que chegar de uma Série D para a Série A, uma Série C para a Série A. Então, quanto mais divisões se cria, mais difícil fica para clubes inéditos, né, chegarem a duas. Em relação ao calendário, eu morei na Alemanha durante um tempo, eu achei muito interessante, porque não só na Alemanha, mas na Europa inteira, eles não têm campeonato estadual, só que eles têm 4 divisões profissionais, e após as 4 divisões, as outras ligas também são profissionais, semi-profissionais, só que são disputadas por região. E aí cada um que ganha a sua região faz para diminuir custos, né? A Alemanha, como o Brasil, é um país muito grande, então é mais ou menos o que está sendo feito aqui no Brasil, né? A gente espera sempre que cada vez mais os times de menor investimento, de menor expressão, tenham mais facilidade, né, para jogar um torneio, seja uma Copa do Brasil, uma Série D, uma Série C, que a gente sabe das dificuldades financeiras que são. Às vezes tem que ter um aporte financeiro da cidade, de investidores. E uma pergunta só para a gente sair desse tema próximo brasiliense, mas hoje o orçamento do clube é todo gerido por você. E qual é, em média, o orçamento de um clube da Série D, por alto? Sei não. Não, mas em geral, assim, não brasiliense. Não brasiliense, mas... Assim, eu só posso falar do meu, sabe? A Série D é um negócio porque, assim, tem muito... É uma incógnita, né? Porque os clubes começam o ano não sabendo se vão jogar a Série D. É porque é muito diferente. É muito diferente. Tem clube que banca salários de 50 mil para jogador e tem clube que banca 3, assim. Eu acho que a Série D, em especial, é uma coisa que, igual a Série A também, tem uma disparidade muito grande de salário, de custo do clube, depende muito. A Série D com 68 times, você tem aí times de São Paulo e times de Tocantins, times da Rondônia. Claramente,
não é o mesmo investimento que o time coloca, né? Então é difícil dizer. Deve ter jogador ganhando o salário mínimo, como deve ter jogador ganhando 30, 40, até 50 mil, Claro. como você falou, né? Porque depende da meta do clube, né? Depende da meta do clube, né? A gente sabe disso, assim, nos bastidores. Depende da realidade do clube. Depende de, por exemplo, tem os clubes de São Paulo. Eu sempre falo de São Paulo e Rio, porque o Cariocão e o Paulistão, eles têm muita visibilidade, né? Um campeonato que é disputado e transmitido pelo Brasil inteiro. O Campeonato Candango, por exemplo, não é transmitido por lugar nenhum quase. Então, o investimento de patrocínios, o investimento de prefeitura, o investimento de governo, de outras entidades, empresas, é muito maior para os times que disputam o estadual em São Paulo do que o estadual no Candangão. E isso na Série D pesa também. Sim. Você acha que com a vinda do YouTube, dessas plataformas digitais, aumenta a visibilidade dos campeonatos estaduais? Ou você é uma das pessoas que defende o fim do campeonato estadual? Deus me livre o fim do estadual. Eu acho meio egoísta as pessoas que defendem o fim do estadual. Eu acho muito legal o Maicujo ter entrado na história, o YouTube, enfim, dá muita visibilidade para os clubes, mas assim, se você torce para um Flamengo, se você torce para um Fluminense, e você defende, o Carioca tem que acabar e tal, sim, porque você está pensando no seu nariz e no seu time que disputa a Série A. Mas para muitos times, o estadual é assim... A maioria dos times, né? A maioria dos times. É a Copa do Mundo, é assim, é a sua chance de se destacar, é a sua chance de jogar contra times bons, é a sua chance de conseguir o acesso a uma divisão nacional. Então é muito injusto falar que o Carioca deve acabar, sendo que o seu time não depende dele, tudo bem, mas muitos outros dependem. Sim, eu acho também, o que muita gente já me sugeriu porque tinha que ser igual à Alemanha, eu não conheço, mas assim, outros lugares que tem, por exemplo, um campeonato que é só divisões nacionais, né? Tem 200 divisões, mas são todas nacionais. E eu não defendo isso porque eu acho que isso mata a graça de algumas rivalidades regionais, sabe? Assim, tem algumas coisas que não dá pra gente tirar, sabe? O gosto de derrotar ou de jogar contra um rival assim, da sua cidade, da sua região. Se acabar os estaduais, isso morre também. Sim, e hoje o Gama é o maior rival aí do Brasiliense, né? Hoje não, sempre foi. Sempre foi, né? Desde da história inicial aí do Brasiliense. Mas, assim, em relação ao Brasiliense, hoje vocês têm uma divisão de base, como é que está a estrutura do clube? Eu vi até uma entrevista recente, eu conheço o Radamés, o Zé Love, conheço o pessoal que está aí, e eles falaram que no Gama a estrutura desculpa, falando do Gama, no Brasiliense a estrutura é muito boa. É uma estrutura que talvez o clube merecesse estar em divisões acima. Então, vocês têm divisões de base, você procura fazer isso, tem essa intenção? Então, o Brasiliense tem uma estrutura excelente. Inclusive, quando os times de fora, Flamengo, Fluminense, Vasco, por exemplo, Corinthians, vêm jogar, o Palmeiras também veio recentemente jogar um jogo aqui em Brasília, no Mané Garrincha, eles sempre usam o nosso CT. Né? Realmente é uma estrutura invejável para times de Série D, Série C. Eu considero uma estrutura assim, de um nível de Série B. Claro que nada na vida é merecido, né? É conquistado, então pode ser que a gente mereça estar lá, mas a gente ainda não conquistou esse acesso. Mas o que acontece é que o Brasiliense não tem uma divisão de base há muito tempo, não tem há 10 anos. E isso veio com vários problemas que nós tivemos com a base. Ela foi encerrada no auge, né? Muita gente questiona o que aconteceu e tal, porque foram problemas internos ali que eu não vou entrar nesse mérito aqui, até porque não dá tempo. Mas o que acontece? O Brasiliense está numa fase agora de ressurgir, né? Há 5 anos a gente está conseguindo fazer um trabalho de botar o Brasiliense de volta no cenário nacional. Esse ano estamos aí na terceira fase da Copa do Brasil, pela primeira vez, 17 anos. Então, é muito bom para a gente isso. E o meu foco, no momento, é o clube profissional. Eu não tenho como, porque quem está gerindo o Brasiliense hoje sou eu. E eu não me sinto à vontade de delegar esse trabalho, de fazer umas categorias de base, ou de montar um clube feminino, que é algo que sempre me perguntam também. Sim. E não dar minha atenção toda a isso. Eu teria que dividir minha atenção. Eu não me sinto confortável delegando esse trabalho para outra pessoa. E eu acho que a base, especificamente, é algo que, se não for para fazer direito, se não for para investir, não for para realmente montar uma estrutura boa, não vale a pena fazer. E é muito difícil, assim, porque a base revela jogadores, e sim, acontece. Mas claro, é 1 em cada 100. Não é assim, você vai montar uma base, vai ter um jogador estrela, vai vender ele para a Europa com 16 anos, né? Não é uma coisa que aparece muito fácil, assim, as pessoas de fora que vêm, mas não é. É muito difícil e as pessoas, muitas vezes, eu acho que se iludem um pouco com isso, né? Tem que ser uma coisa muito bem feita, algo que eu tenho um planejamento em fazer, mas no momento é inviável enquanto a gente está focando somente no profissional.
E a ideia, então, do Brasiliense é eventualmente voltar para ganhar a Série D, ganhar a Série C, chegar numa Série B e eventualmente voltar para a Série A? Claro. Tudo isso, assim, com planejamento, claro, né, de ano a ano. O Brasiliense primeiro tem que subir para a Série C, há 5 anos nós estamos batendo na trave com isso. E, assim, eu planejo, assim, eu acho que o Brasiliense subindo para uma Série C já ajuda muito, porque é o que eu falei, o que eu gosto da Série C e da Série B é a estabilidade que tem, que se o clube não cair, ele continua na Série C. Então, Sim. eu acho que essa estabilidade também dá uma tranquilidade, dá uma possibilidade de fazer um Para você trabalho poder mais... contratar jogadores, né? Os jogadores terem essa estabilidade, contrato anual, Sim. enfim, acho tudo isso muito válido. Então, a gente espera ver o Brasiliense de volta entre os grandes do futebol brasileiro em breve. Espero que sim, em breve. Beleza, Luiz, a gente está no nosso tempo aqui. Eu queria te agradecer demais por essa entrevista. Você que teve seu tempo, eu sei que você já está viajando aí, tomou o tempinho ali para falar comigo. Esse foi mais um Arquibancada aqui no Band Esportes.